Fala pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como a tecnologia impactou ativamente nos últimos 30 anos toda a transformação que nós tivemos no mundo. Eu dividi isso em 5 grandes ondas ou em 5 fases e principalmente como eu participei ativamente delas ou como estudante, ou como profissional, ou como empreendedor e a nosso novo desafio, nosso novo bebezinho, que é a última grande fase, que é a inteligência artificial, que promete que irá revolucionar e mudar tudo. Então, vem pro vídeo. Bom, deixa eu contar um pouquinho, né, dessa revolução, principalmente contar um pouquinho da minha história. Eu acho que esse vídeo é para falar aonde que a gente vai se juntando ou se misturando essas grandes transformações que a tecnologia proporcionou e o que eu participei ativamente nesse cenário e entendo por que a gente vem para uma nova e uma gigantesca onda chamada inteligência artificial. A primeira grande transformação que a gente pode falar aconteceu a partir dos anos 80, 90, e eu já não trabalhava e não era nascido nessa época. Nascido sim, né, mas não trabalhava. Mas ali por 96, 97, principalmente após o Windows 95, foi quando começou a era dos desktops. A gente pode dizer que, pelo menos no Brasil, surgiu a era do desktop, todo mundo começou a utilizar o Office, o Word, o PowerPoint, e fez uma grande revolução. Eu mesmo utilizava nessa época para jogar, era um molequinho ainda, mas era muito prazeroso utilizar o computador. Eu lembro que meu primeiro computador eu ganhei em 96, 97, que foi o que depois fez eu seguir essa carreira. Nessa época, grandes empresas surgiram no mundo, e é muito legal de falar isso, porque é uma era que criou a primeira leva das grandes multinacionais focadas em desktops, né, em aplicativos desktops. Então, claro, a maior de todas elas, a Microsoft, a própria Apple, nesse momento teve uma ascensão, ajudou muito, entre outras empresas, né, IBM tinha vários produtos ali, mas ela já era uma gigante, entre outros milhões de softwares que existiu. Aqui no Brasil, é legal de dar um destaque especial para uma empresa de RP que existe até hoje, que é a TOTS. Então, a TOTS, para quem não sabe, nasceu trabalhando com microcomputador e hoje ela dominou os RPs, é líder no mercado nacional, né? E uma das maiores do mundo, uma empresa brasileira aí que a gente tem, que se criou nessa primeira revolução, nessa primeira onda dos computadores, que foi a revolução focada em desktops e sistemas ou aplicativos não, né? Em sistemas, em programas para desktop, que a gente usa até hoje, por incrível que pareça. Vamos para a segunda grande onda, a segunda grande fase, que foi a internet. Então, no final dos anos 90, começo dos anos 90, dos anos 2000, se começou a revolução da internet. Tivemos a bolha da internet também, sabe? Que é um capítulo no passado, mas ali se criou grandes corporações que hoje funcionam muito bem até hoje e a gente conhece do nosso dia a dia. Mas antes de falar isso, quero contar um pouquinho de como que era esse ano 2000. Então, em 2000, eu fazia técnico em informática no segundo grau, então já estava trabalhando, estava estudando na área e não trabalhando. Queria procurar emprego, aonde que eu fui olhar? Hoje em dia, vocês vão onde? No LinkedIn, esquece, não existia LinkedIn. A gente ia no jornal. E no jornal aqui da minha cidade, eu achei uma vaga no Sesc Paraná na época de estágio que fazia com que eu fosse me inscrever lá. Então eu tinha que ir até a sede para preencher uma ficha para eu me inscrever para uma vaga. Por sorte deu tudo certo, fui aprovado na seleção, entrei, comecei a trabalhar. Trabalhei lá durante 6 anos, então fui desenvolvedor de várias tecnologias e teve um momento que eu desenhei um projeto para, falei, porque eu quero entrar de cabeça no mundo da web, eu acredito na web, a web será o futuro. E nesse momento eu falei assim, o que que eu posso fazer para eu conseguir trabalhar com internet? Na época, o Sesc ele tinha sistemas do mainframe ainda, foi o único contato na minha vida que eu tive com mainframe. Tinha sistemas em Delphi, daí já era para desktop, que a gente comentou um pouquinho antes aí na primeira onda, e não tinha sistemas para web. Eu falei, eu vou ser o primeiro a desenvolver sistemas para web. Na época, eu fiz um projeto, o meu diretor aceitou o meu projeto e eu fui a primeira pessoa a criar um site ou um e-commerce para o Sesc Paraná. Então, eu lembro que a primeira prova do Sesc Triathlon a gente fez um e-commerce que, claro, nem perto do que é hoje, era um e-commerce focado em boleto e tudo mais. E foi aí que começou a minha carreira como desenvolvedor para a web, começar a conhecer. Então, posso ter o orgulho de dizer que foi o cabeça, um dos primeiros pessoas
que desenvolveu e-commerce no estado do Paraná e principalmente numa empresa grande, né, numa fundação que é o SESC, uma associação, o que ele é o Sistema S, principalmente, né, para poder ter com boleto, com dificuldades, e foi muito legal, foi uma época muito legal. Após disso, eu falei, web é o futuro, eu quero trabalhar com isso. E quando eu saí do SESC, eu fui para uma oportunidade de empreender. E foi lá que eu abri a minha primeira empresa, a Belgary. E essa primeira empresa foi em 2017, então ainda estava nessa onda da internet. E em 2017 eu falei assim, pô, eu quero trabalhar com web. Mandei, fiz contatos e eu consegui ajudar um amigo, um conhecido, que era o site Socarrão, então já eram classificados de automóveis que vinha nessa nova economia, nessa nova tecnologia, para que a gente pudesse evoluir e tirar do jornal, então não se procurava mais emprego no jornal, ou no caso deles, que era o socarrão.com.br, que existe até hoje, não comprava-se mais carros pelo jornal. Existia um jornal muito forte, mas já tinha um novo canal, que era a internet, com fotos, na época a gente tinha alguns comparativos e tudo mais, que ajudava e facilitava comprar o carro. Era uma empresa bem nova, mas que vivia exclusivamente da internet, dessa nova economia. E foi isso que eu quis buscar. E essa foi a minha primeira empresa, a Belgary, onde era desenvolvedor para soluções web, começando um pouquinho a minha carreira. Em 2007 aconteceu uma apresentação que mudou, que chocou o mundo. Então, em 2007, Steve Jobs, ele apresentou ao mundo o iPhone. Então, a gente vinha consolidando aquela fase de internet, de falar ali vai mudar tudo, com empresas que começaram a nascer nessa época e começaram a ficar muito grandes, como o UOL, Terra, Globo.com aqui no Brasil, o próprio Mercado Livre já tinha, começou a consolidar sites de vendas como Americanas.com, Submarino, começaram a dominar esse mundo da web. Chegou Steve Jobs em 2007, apresentou ao mundo, já tinha o Google, já tinha a Yahoo, que dominavam, e apresentou o iPhone. E junto com o iPhone ele trouxe um novo conceito. Ele trouxe um celular que você vai ter internet no bolso. Só que ele falou, mas as ferramentas de web não eram tão avançadas quanto são hoje. Então não adiantava somente o navegador. E foi necessário criar desenvolvedores e criar aplicativos. A partir daí a gente saiu do mundo dos computadores, dos desktops, mesmo com internet, e passamos para a época da mobilidade. Ou seja, aí começou todo mundo a ter smartphones, acho que todo mundo tem, pelo menos todo mundo que eu conheço tem, né? E começou a criar novos mundos para que a gente possa ter novas possibilidades. E o que que trouxe de diferente esses novos mundos? A gente começou a trabalhar muito a localização. Então, empresas que antes até podiam existir, mas eram irrelevantes antes de você ter um celular na mão, começaram a ter. Porque você abrir um computador e fazer um pedido é muito mais difícil do que você pegar um celular do teu bolso e fazer um pedido. Então, empresas como a iFood, empresas depois como as empresas de táxi, a 99 Táxi, o próprio Uber, principalmente surgiram somente porque essa tecnologia, ou essa terceira grande revolução, que foi a dos aplicativos, surgiu. E nessa grande revolução dos aplicativos, a gente pode dizer que ela abriu um novo segmento de mercado. Então, agora a gente tinha as empresas que desenvolviam softwares para desktop, principalmente empresariais, tinha empresas que desenvolviam para a internet. Então, como eu falei, eu era uma dessas empresas. E a gente tinha uma nova onda de empresas que agora desenvolviam para celulares, ou seja, se criou novos mercados através dessa terceira grande onda que foi a criação de apps. E daí depois do Google lançou o Android e democratizou de vez toda a parte de aplicativos. A quarta grande fase, grande onda, eu vou juntar em duas. Para mim são a criação das redes sociais e, por causa das redes sociais, a cultura da gente conseguir olhar dados e monitorar tudo dentro, tanto do mundo empresarial quanto do mundo pessoal, do marketing e tudo mais. As redes sociais trouxeram isso para a gente, né? Elas nos ajudam a ter métricas de tudo, de comportamento, do que a gente faz, não faz, e elas trouxeram uma nova era, que é a era da influência, a era da atenção. Então, se hoje a gente está fazendo esse vídeo aqui, né, é para poder mostrar, para poder começar a mostrar o nosso trabalho de uma maneira diferente, de uma maneira não somente técnica, né, porta a porta, como era antigamente, mas principalmente para que abra
canais, novos limites, para explicar o que a gente faz, o que a gente gosta, o que a gente quer falar, e principalmente de revolução, que é o que a gente mais gosta. Nesse mesmo período, eu comecei a trabalhar com BI. Quem não conhece BI, BI é Business Intelligence ou inteligência de dados. O que é isso? É monitorar o que uma rede social faz com você, eu fazia com a empresa. Pegava dados de todos os indicadores, de todos os sistemas, organizava, entendia e criava métricas e indicadores para mostrar para os gestores aquilo que era importante ou não. Então, desde 2008, 2009, eu fiz essa transição, eu fui virar um consultor de BI e trabalhei, uns pioneiros do mercado, a gente trabalhou essa revolução até 2016, que foi o ano que resolvi fundar a Intelliger. Então, a Intelliger foi a minha segunda empresa. A primeira eu vou contar para vocês numa outra história, num outro vídeo, mas deu muito errado. Eu quebrei e tudo mais, mas por isso eu virei consultor. Mas a Intelliger deu certo, ela está crescendo, vento em popa, hoje é um grupo de empresas, e ela nasceu principalmente como sendo uma consultoria de análise de dados. E o que se misturava nesse mundo? O mundo técnico, que sempre existiu, só que não existia uma conexão com o mundo dos negócios. E foi nessa revolução, nesse momento que o mundo vinha, a partir de 16, onde começou a surgir muitas pessoas a venderem seu próprio produto via internet, direto, o dado começou a ser mais importante que o feeling. Então a gente brinca que a era dos dados é a era que a gente consegue provar as coisas e hoje, em 2025, que é esse vídeo, a gente sabe que monitora-se tudo. Não tem nenhum problema e hoje é bem aceitável isso. Mas naquela época era começo, então em 2016 foi fundada a Intelliger como uma consultoria de análise de dados focada em negócio. E aí que a gente começou a trabalhar e começou a trazer novas soluções para o mercado focado em consultoria. Então, criando áreas de dados nas empresas, estruturando equipes para isso, treinamento, a gente fez muito treinamento. Eu, a minha equipe, que eu treinei depois, fizemos treinamentos. E até isso aconteceu até 18, 19, quando a gente resolveu criar um produto focado em análise de dados, que foi o Voai Performance, a nosso primeiro produto, né, que hoje é uma empresa apartada, que é o Voai. Então foi o primeiro produto que surgiu da Intelliger, que a gente dava todas as métricas, todos os dados, funcionário, produto, cliente. Então era um overview da empresa, só que de uma maneira fácil, amigável, mastigável, para que o dono entenda, para que o gestor entenda, para que seja muito fácil. Ter dados, todo mundo tem. Agora, entender, interpretar e conseguir ter uma resposta útil para aquilo é o mais difícil. Então, o Voai nasceu com essa missão, com essa intenção. Então, a gente fez um módulo que a gente chamou de Voai Performance, que a gente vende até hoje, pode consultar no nosso site. A gente tem também um módulo chamado Voai Fornecedor, onde a gente abriu essas informações junto à indústria, porque o nosso foco hoje são varejistas ou redes de varejo que tem grandes volumes, como farmácias, supermercados, mas atendemos muitas farmácias, que é o nosso foco principal, né? O nosso nicho que a gente performa bem. E a gente conseguiu evoluir muito como empresa, como produto e a ter desenvolvedores. E aconteceu uma tragédia em 2020, começou o Covid, e toda tragédia ou você chora ou você vende lenço. E no momento a gente decidiu vender lenço, ou seja, a gente falou quais são as oportunidades que existem que os nossos clientes estão pedindo. E naquele momento, uma das oportunidades para o segmento farma, que era o que a gente estava bem inserido, era ter e-commerces que vendiam produtos de farmácia, porque até então ninguém dava bola. As próprias empresas delas, as próprias grandes redes, elas não tinham e-commerce de farmácia, porque tem uma farmácia em cada esquina, por que você vai comprar no celular, no aplicativo, no e-commerce, né? Mas a gente sabe que aquele era um futuro. Então ali foi um começo e quando chegou o Covid, todo mundo não estava preparado, surgiu uma grande oportunidade de mercado para que a gente pudesse trabalhar com e-commerce, vender e-commerce, plataforma de e-commerce. A gente desenvolveu a nossa plataforma de e-commerce, se chama Voar e Venda Mais, que não é somente uma plataforma de e-commerce, mas ela vende site, aplicativo, todos os super apps, iFood, Rappi, Mercado Livre, integrações, televendas, porque o contato humano nunca deixou de existir, não vai deixar de existir, é importante ter, então televendas vende muito, WhatsApp, a venda humanizada pelo WhatsApp. Então, o nosso sistema integra todos esses canais. E vindo depois dessa parte do Voai, a nossa empresa deu um último passo ano passado, que foi nossa última grande criação, né?
que foi o primeiro PDV com inteligência artificial. Para quem não sabe o que é o PDV é o sistema de loja. Mas sobre inteligência artificial eu vou contar daqui a pouco. Antes eu vou falar somente da parte operacional do PDV, que foi o que a gente trouxe de diferente para o mercado, que é o Voai PDV.ai. E a gente traz o que de diferente dele? A gente integrou o mundo online com o mundo físico. Ah, mas isso parece tão óbvio, mas ninguém faz, né? Se você olha no mercado, os grandes concorrentes que nós temos são softwares ou só funcionam para loja ou só tem o e-commerce, a parte digital. O nosso sistema uniu os dois mundos para dar fluidez para a loja e principalmente para o cliente, porque um cliente que compra numa loja física, num aplicativo, num iFood, no site ou no Mercado Livre, ele está comprando no final da mesma empresa, da mesma rede. E é isso que o Vai Venda Mais, mas o PDV une o mundo físico com o mundo digital para ter uma solução de omnichannel integrada para todo mundo. Essa foi a nossa grande criação dos últimos 2 anos e que já está funcionando em algumas lojas do Brasil aí, quase 400 lojas, para que a gente consiga unir e funcionar de maneira bem adequada e bem legal. Bom, e agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a inteligência artificial. A última fase é a inteligência artificial e é a grande fase que vai mudar. Por que que ela vai mudar? Parece que as pessoas falam assim, ai, mas IA, IA. Eu era uma pessoa bem cética em relação a IA. Vou contar o porquê. Como eu disse, como vocês vêm acompanhando minha história, trabalho com tecnologia desde muito cedo e sempre adorei trabalhar com inovação, com novas frentes, presto consultoria, já participei de conselhos de inovação, ganhei prêmios de inovação aqui no Paraná, como sendo um dos executivos mais promissores em inovação. E principalmente quando a gente fala de AI, eu olhava e falava, cara, mas no que nós vamos lá? O chat GPT é legal, ajuda, mas o que que isso vai trazer pro mundo empresarial? Então, como todo mundo sabe, há 2 anos atrás, né, o chat GPT se lançou e foi um ofurô. A IA, que já existe há 50 anos, voltou à tona, né? Por quê? Porque foi a primeira vez que a gente teve uma interação humana com a IA e não uma interação técnica. A gente já usava IA. Eu usava IA, usava machine learning, já tinha feito pós na PUC do Paraná aqui em inteligência artificial, né? Antes de surgir o ChatGPT. Então a gente aprendia os modelos, a parte técnica e como isso se casava. Mas aquilo era um mundo muito inacessível ou muito pontual. Então tudo que era recomendação de produto em qualquer site já fazia. Recomendação de Instagram, teus amigos, o que mais faz, tudo isso usa IA por trás. Mas você ou a empresa não tinha muito acesso a isso. E quando o ChatGPT veio, ele falou: opa, eu tenho, é possível, opa, é legal, opa, eu posso pegar um texto e melhorar, posso pegar um resumo e fazer um resumo, posso gravar um áudio, transcrever uma reunião. Então, várias coisas ele veio surgindo. E por que que agora a gente vem para uma grande revolução? E eu quero contar uma historinha para vocês. A revolução acontece e essa historinha começa já há 2 anos. Eu fui para a NRF em Nova York. A NRF é a maior feira de varejo. Falei, pô, lá eu vou ter muita tecnologia de IA, porque tá o mundo inteiro, os chineses, o pessoal de Israel, aquilo que tem melhor em tecnologia, né, para atingir o mercado americano de varejo. Chegando lá foi uma grande decepção. Era muito blá blá blá, blá blá blá, a IA, 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 mas nada prático. E 2014, 2024, né, ano passado, foi aquele blá blá blá. Então todo evento que eu ia era, ai, a IA vai mudar tudo, a IA vai não sei o quê, mas vai mudar tudo o quê? Como? O que que ela vai melhorar? Ah, ela me ajuda a fazer um resumo, show, ela me ajuda a traduzir, me ajuda no áudio, melhorou muito. Até que ano passado, final do ano passado, começo desse ano, se começou a falar nos agentes de IA. Opa, o que que seriam os agentes de IA? Os agentes de IA começam a ser meus pseudos trabalhadores digitais, ou aquela funçãozinha específica que vai utilizar o grande cérebro por trás, que é o ChatGPT, o Gemini do Google, mas que ele vai ter uma ação específica e direcionada. Opa, aí começou a mudar algumas chavinhas no que a IA pode fazer pela gente. E para completar isso, esse ano a gente foi convidado pelo Google para ir no evento do Google Cloud, Cloud Next, lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. E ali eu falei, o mundo vai mudar de novo. Assim como Steve Jobs mudou o mundo com o iPhone, assim como a web veio para mudar, assim como as redes sociais mudaram todo o nosso comportamento de interação humana, a IA irá mudar todas essas áreas e mais algumas outras para frente. Por que que ela vai mudar? E o que que isso foi prático indo para lá?
Bom, o Google conseguiu mostrar ferramentas práticas para negócio. Meu foco é negócio. Então, como ferramentas práticas? Vou dar um exemplo. Eu posso pegar meu site e a inteligência artificial fazer algo que eu não sei. Eu não sei avaliar se os sites que eu construo são bons de SEO ou não. Mas a inteligência artificial consegue. Então eu plugo ela lá e falo, faça isso. Ele vai pegar o conhecimento coletivo de todos os SEOs que existe, que ele leu, entendeu, interpretou, vai aplicar essa dinâmica e vai me dar um resultado prático. E eu fiz isso. Eu cheguei na Manus, que é uma IA chinesa, falei, acesse o site tal, 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 e me dá um relatório do que eu tenho de correto e errado de SEO. Ele me deu um relatório, que se eu chegasse para um cliente e vendesse, custaria um valor ali considerável, porque foi um relatório especificando tudo aquilo que tinha de problemas e já sugerindo as correções de SEO. Então esse é um pequeno exemplo que vai mudar. Lá no evento do Google, por exemplo, eu peguei e desenhei uma imagem numa TV lá interativa, desenhei 3 imagens, juntei elas, ele montou um vídeo para mim. Quanto que eu ia editar e fazer um vídeo? Em 15 minutos, sei lá, junto com o técnico que estava lá, eu fiz um vídeo com texto humano, dizendo que eu queria que fizesse os bonequinhos. Fiz lá um gol contra a Argentina de futebol, né? Como bom brasileiro, a gente gosta de ver a Argentina se ferrar. Então a gente fizemos um gol lá, fazendo, chutando, comemorando, bonitinho. Então isso mostra a grande revolução. O que eles disseram lá no evento do Google? O que pregou e a gente pôde ver na prática? Assim, toda a nossa interface vai mudar de novo. Por que eu falo a interface? Vamos olhar de volta para o passado. Qual foi a primeira interface que a gente tinha? Era os mainframes, aquela tela verde, poucas pessoas usavam, né? Eu lembro que eu sabia isso lá quando eu era bem criança, minhas primas usavam no escritório do meu padrinho. Depois disso, a gente foi para o mundo que eu falei, que é os desktops. Então, a gente já tinha onde clicar, isso deixou muito mais fácil, a interação era muito mais fácil. Eu pego o mouse, navego e ele deixa. Depois a gente veio para a web. A web também era fácil, mas eu tinha facilidade de acesso, não tinha que acessar o meu computador, não estava instalado, eu podia acessar qualquer navegador e acessar. Então tinha mais conectividade, mais acessibilidade. Depois veio o celular, que eu estou no meu bolso, onde com um dedo eu faço tudo. Matamos o mouse. Depois agora vem uma nova interface, que é a interface o quê? Conversacional, ou eu vou pedir para ela por voz, por texto, não importa, e ela irá me dar a resposta. Ou seja, eu não sei o que tem lá atrás, eu só tenho uma etapa de conversa. Então, tudo aquilo que eu pedi, ela me devolve. E isso parece mágica. E toda mágica é tecnologia que eu não sei como ela funciona. A gente acha que é mágica, né? Então, essa é a grande revolução. Todas essas interfaces que foram construindo, elas vão mudar. E daí eu pergunto para vocês, como é que vão ficar todos os negócios que foram surgindo? Como é que a gente se informa por notícias hoje? Pelo YouTube, a gente se informa pelo site de notícias, a gente se informa pelo Twitter. Mas e se eu quiser perguntar hoje para ela, me dê um resumo sobre o tema ABC? Ela faz o quê? Ela navega tudo que tem e já me dá um resumo. O que eu estou ganhando com isso? Tempo. E o tempo é nosso ativo mais valioso no mundo. Então, se eu estou ganhando tempo, ela será muito útil. Mas eu quero comprar um carro agora. Como eu falei, eu participei lá atrás, ajudei o pessoal como desenvolvedor no Socarrão, que eles criaram e eu ajudei eles a evoluir a ferramenta. Mas eu quero comprar um carro. Lá eu tinha que falar, eu quero um carro de tanto a tanto, de tal ano. E ele me dava uma lista. Eu tinha que caçar essa lista. Eu não preciso fazer isso, eu falo. Eu preciso comprar um carro para isso, para isso, para isso, com essas características, porque eu tenho uma família, eu tenho um filho, eu tenho não sei o quê, e ele vai me trazer em cima daquilo que eu desejo, qual carro seria o ideal, aonde tem, como eu posso pagar e o que tá. Então, essa troca, essa mudança de interface é o que a gente vem dizer que começa um mundo novo. E como todas as etapas eu quero participar, falar a gente plural, mas a gente quer participar, a gente lançou também a Bia. Então, se você quiser conhecer o nosso trabalho, acesse bia3.com.br, porque ela é uma derivação do nosso canal aqui da IA ao Cubo. Ela é a Bia ao Cubo, ou seja, a nossa boutique de inteligência artificial, o nosso brain de inteligência artificial, para poder te trazer soluções práticas para o teu negócio, soluções que a gente já testou em outros lugares, né, em outros clientes, que a gente está começando a vender agora para o público de maneira geral. Bom, é aí que a gente vem falar um pouquinho sobre a IA. E eu quero que vocês acompanhem o nosso canal, porque a gente vai ter temas toda semana, dizendo profissões que irão mudar, dizendo as novidades da semana, o que tem, alguns tutoriais, a nossa escola vai sair em breve. E aqui é um dos primeiros vídeos para mostrar para vocês
qual é o caminho que a gente está criando nesse canal e qual que é a intenção que a gente tem com ele. Então eu quero agradecer a todos, meu nome é Gabriel Ribeiro, podem me seguir nas redes sociais, Gabriel_IA ao cubo ou IA3, e aqui também no nosso canal do YouTube, deixe lá o seu comentário, deixe o seu joinha, tudo aquilo que todo mundo pede para vocês fazer, que é importante para ele divulgar a gente, mas principalmente eu quero que vocês escrevam aqui embaixo qual profissão que vocês acham que irá acabar ou que irá se transformar, porque esse é um quadro que nós estamos montando para vocês, para que abra a luz para você, putz, eu vou estudar isso, vou me dedicar a isso, qual que é a visão que eles têm, que estão dentro da tecnologia, estão estudando isso, se vai acontecer, se não vai, se vai impactar ou se não vai. Então, deixa aí o seu joinha e muito obrigado e curta mais vídeos aqui no nosso canal. Obrigado.